Vamos começar com a carta 67, que está na página 179. Bem-vindos de volta. Teremos 4 semanas de aula e depois entraremos nas férias de verão. Então, esta carta, a oportunidade extraordinária batendo à sua porta. Saudações e bênçãos, recebi sua carta do dia 29 de Adar. E que Deus conceda que você tenha boas notícias para relatar sobre os assuntos dos quais escreve em sua carta. Como a época da nossa liberdade se aproxima, confio que você refletirá sobre o significado deste grande festival. Então, isso foi escrito no aniversário do Rebbe, na verdade, no ano de 1960, que é apenas alguns dias antes, apenas 4 dias antes de Pesach. Então, é a época da liberdade. Então, confio que você vai reservar um tempo para refletir sobre o significado deste grande festival, relembrando a escravidão no Egito, que não foi apenas uma escravidão física, mas também espiritual. E, aliás, já que somos instruídos, como dizemos na Haggadah, que em toda geração devemos nos ver como se estivéssemos saindo do Egito, e o Alter Rebbe acrescenta no Tânia. E todos os dias devemos nos ver como se estivéssemos saindo do Egito, ou seja, há um êxodo espiritual das nossas limitações, no qual precisamos trabalhar constantemente. Portanto, esta carta é relevante. Não ache irrelevante apenas por não ser época de Pesach. É muito relevante. Mesmo assim, devido à forte fé dos filhos de Israel, em Deus foram libertos da escravidão e receberam a Torá, alcançando a verdadeira liberdade. A mensagem simples disso é que não. O judeu nunca deve perder a esperança e deve sempre se esforçar para se libertar das influências e limitações do ambiente, assim como das tentações internas, e avançar constantemente no caminho da Torá e das mitzvot. Então, o que o Rebbe está dizendo aqui são algumas coisas. O Rebbe está dizendo, em primeiro lugar, que precisamos estar cientes do fato de que nosso ambiente exerce influência sobre nós e nos impõe limitações. E ser uma pessoa livre significa que estamos cientes disso e nos libertamos dessas influências e dessas limitações. Em segundo lugar, e aqui o Rebbe está levantando outro ponto, e esse ponto volta à sua introdução, que é relembrar a escravidão do Egito, que não foi apenas física, mas também espiritual. Graças à nossa fé, fomos libertos da escravidão e recebemos a Torá, alcançando a verdadeira e completa liberdade. Então o Rebbe está enfatizando que a verdadeira e completa liberdade não é simplesmente sair do Egito. A verdadeira liberdade ocorreu quando Deus nos deu e recebemos a Torá. Foi então que alcançamos a liberdade plena. E esse é um assunto inteiro por si só. Ou seja, existe a liberdade de algo e a liberdade para algo. A liberdade de algo é uma liberdade mais passiva. E isso é, digamos que alguém está na prisão. Eles estão fisicamente na prisão e recebem liberdade. Eles são tirados da prisão. Eles agora são pessoas livres? Externamente sim, mas internamente nem sempre. Esse é o ponto destacado pelo Rebbe. No recebimento da Torá, quando os judeus saíram do Egito, estávamos externamente livres, não estávamos necessariamente livres internamente. Uma vez que recebemos a Torá, o que significa que dedicamos nossas vidas a um propósito, ou seja, que escolhemos com o nosso próprio livre-arbítrio viver de uma certa maneira. Então somos livres para algo. Não apenas livres de algo, mas livres para algo, e isso é liberdade de verdade. É por isso que muitas pessoas podem ser muito ricas e ainda assim continuam muito escravizadas. Elas podem ter liberdade de certos tipos de restrições, podem ser saudáveis e podem ser ricas. Então você sabe, a saúde delas está boa. Elas não têm restrições financeiras, então podem fazer muitas coisas, e ainda assim não são pessoas livres. Por quê? Porque elas vivem sob as influências e limitações do ambiente. Agora pense nisso por um minuto. Se olharmos para nossas vidas, certo? E olharmos para a maneira como estamos vivendo e o que fazemos talvez para mostrar que somos livres. E muitas vezes, muito disso é o que a sociedade chama de liberdade, chama de luxo e chama de conforto ou do que quer que seja.
E ainda assim, existe toda essa frustração interna da qual sofremos, indicando muito claramente que ainda estamos escravizados de alguma forma, ainda estamos limitados, certo? Então, ambos são muito importantes. Então, a influência e limitações do ambiente. E claro, temos nossas tentações internas que todos nós temos. E essa é uma luta própria, independentemente do que está acontecendo fora da pessoa. A pessoa sempre tem isso. E a maneira de nos libertarmos é quando nos comprometemos com um valor que é objetivo, não sujeito ao mundo, mas algo que é independente do mundo. Foi isso que Deus nos deu no Monte Sinai, o caminho da Torá, das mitzvot e o caminho do judeu. Então, quanto aos problemas pessoais, o melhor, assim, essa pessoa obviamente escreveu para o Rebbe dizendo que tem alguns problemas pessoais. O melhor conselho é tentar pensar o mínimo nos seus problemas internos. Já mencionamos isso em cartas anteriores. Esse é um conselho muito poderoso que é um pouco contraintuitivo. E isso é, pare de pensar nos seus problemas. É quase, se eu posso dizer, e de novo, a pessoa precisa estar no lugar certo para fazer isso, certo? É como se o Rebbe dissesse, pare de ir ao terapeuta e falar sobre seus problemas. Digo que é quase o Rebbe dizendo isso porque não afirmo de forma absoluta. Há momentos e lugares para procurar um terapeuta e conversar sobre problemas. Na verdade existe, mas há, no entanto, uma grande desvantagem, há uma grande desvantagem ou qual é a palavra certa que estou procurando? Existe uma grande fraqueza que também surge ao falar sobre meus problemas com meu terapeuta, ou com quem for, ou com meu cônjuge, ou com meus amigos o tempo todo, ou seja lá o que for. E isso é que eu estou vivendo imerso nos meus problemas. Então, no final das contas, se eu faço isso por muito tempo, eu só acabo tornando meus problemas maiores. Precisamos conversar. Às vezes a gente só precisa expressar nossos problemas e conversar sobre eles com alguém. Mas se começarmos a, vou chamar de obsessão, ficar revivendo nossos problemas repetidamente, então a gente cria o problema, a gente solidifica o problema. Então o Rebbe nos dá vários conselhos. Certo. Agora vou dizer de novo, a pessoa precisa estar pronta para isso. Às vezes, as pessoas simplesmente não estão prontas para isso. Elas precisam de simpatia. Elas precisam ser compreendidas, etc. Mas espero que a gente supere isso e pare de pensar nos seus problemas até que você os descarte completamente da sua mente. Porque se você parar de pensar nos seus problemas, adivinha o que acontece? Sabe, se você não pensa nos seus problemas, em muitos aspectos você se livrou dos seus problemas. Não estou dizendo que, é claro, existem problemas que estão objetivamente fora de nós e que precisamos lidar com eles. Mas o aspecto emocional, o aspecto do sofrimento dos nossos problemas, é fruto de ficarmos pensando neles. Todo o resto são os aspectos técnicos dos nossos problemas que precisamos lidar e descobrir o que fazer. Às vezes duram mais, outras menos. Mas o nível de sofrimento que temos por causa deles vai depender de quanto deixamos nossas mentes, que então afetam nossos corações, viverem neles. Isso significa nem mesmo pensar sobre seus aspectos prejudiciais ou sobre como superá-los. Você entende até onde o Rebbe vai? Ele diz, apenas esqueça deles. Desligue seus pensamentos desses problemas e foque nos assuntos da Torá e das mitzvot. Use sua mente para se ocupar com a Torá e as mitzvot. Outro bom método é tentar estar entre as pessoas o máximo possível. Outro conselho muito importante que o Rebbe dá, que é muito prático. Não é tão psicológico quanto o primeiro, embora seja psicológico, e isso é, esteja perto de pessoas. As pessoas precisam de conexão com outras pessoas, até mesmo os introvertidos. Estar perto de pessoas faz você parar de ficar tão centrado em si mesmo. Esse é o motivo pelo qual é importante estar perto de pessoas, e eu vejo isso muito claramente em mim mesmo. Eu me pergunto se você também percebe isso, mas eu sei que às vezes eu não estou no melhor humor, mas eu preciso ir agora para o Minyan. Nós temos um serviço, temos um Minyan, e eu sou o rabino, então eu vou ao Minyan. E só pelo fato de eu entrar, cumprimentar algumas pessoas, alguém me faz uma pergunta, nós temos uma conversa. Só falamos de como o Phyllis está mal. Não sei o que está acontecendo, mas saio de lá me sentindo melhor. Simples. Então, a afirmação que um garoto da Yeshivá fez
como você escreveu, não é verdadeira. Então eu não sei o que é isso. Seria interessante saber. A pessoa comenta: não sei se era um estudante da Yeshiva, é a impressão que esse comentário passa. Essa afirmação que o garoto fez, você deve saber que não é verdadeira. Então, o Rebbe sentiu que precisava abordar algum assunto sobre o qual esse garoto talvez estivesse obcecado, talvez alguém tenha dito algo para ele e ele se sentiu muito mal com isso. E o Rebbe está dizendo que não é verdade. Que a próxima época da nossa liberdade traga verdadeira liberdade de pensamentos que distraem tentações e desvios internos e externos, para que você possa servir a Deus com plenitude e alegria de coração, desejando a você um Pesach kosher, feliz e inspirador, com bênçãos de Nizam Mendel. Nissim Mendel é um dos secretários do Rebbe, que escrevia a maioria das cartas em inglês do Rebbe, e meu genro, bisneto dele, recebeu o nome dele, certo? Estamos bem, pessoal? Alguma pergunta ou objeção? Certo, estamos na carta 68, sentindo-se um excluído. Essa é do ano de 1967. Austrália, bênção e saudação. Seu telegrama chegou com atraso. Para quem lembra o que são telegramas, o que eu realmente não lembro. Também recebi sua correspondência recente. Você está usando correspondência. Ela escreveu a carta também? É uma mulher? Acho que não, mas é sim, senhorita. Após receber seu telegrama, uma resposta foi enviada desejando sucesso no tratamento, boas notícias e bênçãos. Em seguida, o Rebbe respondeu com outro telegrama. Agora ele está enviando esta carta. Que Deus conceda que você tenha boas notícias para compartilhar, especialmente agora que estamos no auspicioso mês de Adar. Esse é o mês antes de Pesach, o mês de Purim, que também é um mês alegre, um mês que carrega a energia da alegria. O caráter auspicioso deste mês, é claro, está ligado ao festival milagroso de Purim, no qual as mulheres judias têm um papel particularmente importante, pois Esther, junto com Mordecai, provocou a reviravolta dos acontecimentos. E embora Mordecai tenha sido tão essencial quanto Esther, e como dizemos na oração de Purim, nos dias de Mordecai e Esther, assim fazemos referência tanto a Mordecai quanto a Esther. No entanto, a Megilá, que contém a história de Purim, que é um dos livros sagrados do Tanakh, não leva o nome de Mordecai. Como ela se chama? Megilat Esther. Leva apenas o nome de Esther, Megilat Esther, não de Mordecai e Esther juntos. Então, o rabino está tentando enfatizar que, embora o milagre que aconteceu em Purim esteja relacionado tanto a Mordecai quanto a Esther, vemos que há um foco especial em Esther de certas maneiras, como no nome da Megilá. Com referência à sua carta, li com bastante interesse o seu esboço do currículo UT, acho que é assim que se chama. Fico satisfeito em notar que você está conduzindo seu lar segundo o caminho da nossa sagrada Torá, chamada Torá Shaim, que significa a Torá da vida. Porque ela é tanto a fonte da verdadeira vida, quanto o verdadeiro guia para a vida diária. Apesar das dificuldades que você teve e ainda enfrenta até certo ponto. Com certeza, aquele período do passado em que a vida diária deveria ter sido diferente exige retificação, especialmente por meio de um esforço determinado para melhorar o presente e o futuro. Então, acho que o Rebbe está se referindo a como ela deve ter escrito sobre a maneira como vivia e que não era o modo correto para um judeu viver. O Rebbe pergunta como isso pode ser retificado e afirma que precisa de retificação. Como fazer isso? Com esforço para melhorar o presente e o futuro, você conserta o passado pela forma como o presente está e como o futuro vai ser. Isso compensa o passado, mas a natureza humana faz com que o que vem fácil seja tomado como certo. O Rebbe diz uma regra da psicologia humana. Coisas que vêm fácil são tomadas como certas, e é por isso que as estatísticas mostram que a maioria das pessoas, e eu acho que é uma grande maioria das pessoas que ganham na loteria, desperdiçam esse dinheiro muito rapidamente. Isso acontece porque não trabalharam por isso, então veio fácil, é tomado como garantido e não são tão valorizadas nem estimadas quanto as coisas pelas quais foi preciso lutar e se esforçar. Aliás, esse é um ponto muito importante aqui, um ensinamento de vida. E isso é que a luta na vida para conquistar algo é muito importante. Mesmo que a gente não goste, eu também não gosto, mas ainda assim é muito importante. Porque quando a gente luta, aí a gente se apega ao que está criando. Se não lutamos, muitas vezes isso escapa de nossas mãos.
O Rebbe explica que o nível de vida judaica que você e seu marido alcançaram com esforço penetrou em vocês de forma mais profunda e completa. Por que o Rebbe diz que isso os penetrou? Porque lutar por algo faz com que isso penetre em você e se torne parte de você. Não escapa de você, não é superficial. E que Deus conceda que vocês dois continuem nessa direção junto com seus filhos, sem se deixarem impedir ou influenciar de nenhuma forma pelas dificuldades que você descreve em sua carta. Não deixe que as dificuldades te impeçam. Elas apenas garantem que isso continue com você, faça parte de você. Ao contrário, as dificuldades podem ser um desafio e estímulo para um avanço espiritual maior, como explica a literatura racídica. Ou seja, que se pode aprender uma lição até mesmo do Yetzer Hará. Pois é claro o quanto o Yetzer Hará é persistente e incansável em cumprir seu dever de desviar um judeu do caminho da Torá e das mitzvot, apresentando-lhe constantemente várias dificuldades, tentações e todo tipo de argumentos contrários. Tanto que o Yetzer Hará muitas vezes aparece disfarçado de piedade e com a voz da moralidade. Como, por exemplo, que o mandamento de honrar o pai e a mãe, a necessidade de preservar a paz e a harmonia, e coisas do tipo justificam um desvio do caminho do Shulchan Arush. O que a inclinação ao mal faz muito bem, ela se torna piedosa. Como a inclinação ao mal pode ser piedosa? Porque ela usa nossos valores contra nós. Ela diz que você deve honrar seu pai e sua mãe. Se você não vai comer, estou inventando isso. Não conheço o problema da carta ou os desafios dessa mulher, mas deixar de comer na casa dos pais por não ser kosher não é honrá-los. Agora temos um conflito, certo? Mas na verdade sabemos que a Torá diz que você deve honrar seu pai e sua mãe, desde que isso não entre em conflito com o que Deus nos ordena fazer. Então precisamos conhecer o sistema de valores que a Torá nos dá. Da mesma forma, o outro exemplo que ele deu é preservar a paz e a harmonia. Paz e harmonia são alguns dos valores mais elevados na Torá. Isso não quer dizer que você faz tudo pela paz. Você não compromete valores por paz e harmonia. Pelo contrário, dentro dos seus valores, você mantém a paz e a harmonia. Na verdade, muitas vezes, se você tiver que comprometer seus valores por causa da paz e harmonia, você não vai estar criando paz e harmonia, porque a paz vem realmente do coração, ela não vem do que fazemos. Então as pessoas vão dizer, porque você faz isso e aquilo, não temos paz em casa. De modo geral, isso não é verdade. De modo geral, é porque uma pessoa não está disposta a aceitar o que é importante para a outra. Agora não há paz em casa. Paz é estar em paz com você, com quem você é e com o que gosta. E qualquer pessoa casada sabe que vai haver várias coisas. Talvez algumas pessoas digam que há muitas coisas que meu cônjuge gosta e que eu não gosto, ou que talvez até me irritem. Mas então eu cresço, me desenvolvo e amadureço. E digo, se minha amada ama isso, então eu aceito. Sabe, isso é bonito. Eu não preciso necessariamente amar isso, mas posso dar a ela o espaço para amar. É assim que a paz é criada. Então, a inclinação ao mal fica muito esperta. E isso, aparentemente, é o que ela escreveu para o Rebbe. Era isso que a inclinação ao mal dela estava fazendo. A determinação e a dedicação do Yetzer Hará ao seu dever. A dedicação que o Yetzer Hará tem ao seu trabalho, que é nos seduzir, deve, portanto, servir de inspiração. Quanto a nós, deveríamos ter a mesma dedicação ao que fomos colocados neste mundo para fazer? Ainda mais uma pessoa deveria ser devotada e dedicada à sua verdadeira tarefa? Considerando que o judeu possui uma alma divina e uma tendência ao bem e ao sagrado, isso leva alguém a se entusiasmar em servir a Deus com alegria e felicidade. O Rebbe afirma que, ao contrário, você deve aprender com a dedicação da sua inclinação ao mal para ser igualmente dedicado. Em relação ao que foi dito acima, devo discordar da expressão que você usou em sua carta, de que às vezes se sente como um excluído dentro de sua família, cujos caminhos se afastaram do modo de vida judaico e que ressentem sua adesão à vida judaica tradicional.
Você entende o desafio que eles estão enfrentando, que é um grande desafio e não tão incomum para pessoas que começam a observar a Torá e as mitzvot. Eles se sentem como excluídos em sua família. Toda a família deles, vamos dizer, o que vamos dizer? Estou inventando isso porque não sei, mas estou supondo que toda a família é secular. Eles zombam do que eles estão fazendo. Dizem que estão destruindo a família, pois nos eventos vocês não podem comer a nossa comida e outras coisas assim. Isso é bem comum, certo? Ela escreveu ao Rebbe dizendo que se sente excluída. Então o Rebbe escreve: eu não gosto disso. Eu discordo dessa expressão. Eu não gosto dessa expressão. Na verdade, a situação é exatamente o contrário. Pois se alguém deve ser considerado um excluído, é aquele que se exclui do caminho da Torá e da tradição judaica, que remonta a mais de 100 gerações até a época em que o povo judeu se tornou uma nação sagrada no Monte Sinai. O Rebbe diz isso muitas vezes, e é verdade, claro, e precisamos enxergar a verdade. Quem é o excluído? O excluído não é aquele que está fazendo o que deveria fazer. É como no nosso mundo, aliás, é isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje, certo? Que você sabe, todo mundo está se alinhando para apoiar, Deus me livre, para apoiar o mal no Oriente Médio. Hamas, Hezbollah, seja lá o que for, certo? Essa é a voz predominante nas ruas apoiando eles, certo? Sou excluído por não apoiá-los? Por dizer que o mal é mal? Não, eu não sou excluído. Eles é que são os excluídos. O fato de eles serem a maioria não faz com que eles deixem de ser os excluídos. Então, quando uma pessoa está fazendo a coisa certa, ela nunca deve se sentir como o excluído. É isso que o Rebbe está dizendo para eles. Em outras palavras, o Rebbe está dizendo que, embora ele, claro, o Rebbe entenda que socialmente eles são os excluídos na família, certo? Mas o Rebbe diz que é preciso ter uma perspectiva mais profunda. Então, quando você se reúne com sua família, você precisa perceber que representa algo, certo? E que espiritualmente você não é o excluído, certo? Agora, é claro, você não faz um discurso sobre isso para sua família, certo? Mas você chega com muito mais confiança em quem você é. A história judaica demonstrou claramente qual tem sido a corrente principal da tradição judaica e a própria base da existência judaica ao longo dos séculos. Sempre tivemos desviantes existem desde os adoradores do bezerro de ouro até os assimilacionistas atuais. O rabino afirma que sempre houve pessoas se desviando. Desde sempre houve quem construísse o bezerro de ouro, certo? Mas comumente temos hoje movimentos que se desviam da verdade de que a Torá veio do Monte Sinai e não pode ser mudada. Sempre tivemos desviantes, desde o bezerro de ouro até os assimilacionistas atuais. Mas todos esses foram fenômenos passageiros, que chegam a um fim mais ou menos rápido quando alguns dos desviantes retornam ao caminho principal da tradição judaica, enquanto outros, os excluídos, se perdem. O Rebbe fala muito disso. O rabino diz que uma de duas coisas pode acontecer a quem se desvia da Torá. Veja, a Torá é verdadeira. A verdade é eterna. Algo eterno dura para sempre. Se observarmos o denominador comum do povo judeu na história, vemos que, apesar de serem os mais oprimidos e perseguidos, continuam presentes e não podem ser destruídos. Somos um povo eterno porque estamos ancorados na eternidade e fazemos parte dela. Mas se alguém se desvia disso, o que infelizmente aconteceu ao longo da nossa história, quando grupos se desviaram da verdadeira Torá, com o tempo acontece uma de duas coisas. Ou eles voltam ou se perdem. Sempre veja isso, você podia ver isso. Eu não quero entrar em detalhes explicitamente, e é trágico, mas você pode ver isso agora mesmo. Se você observar o mundo judaico nos últimos 75 anos, verá isso claramente. Aliás, é o que está por trás das dúvidas de todos. Alguns nem se perguntam. Espero que você não se pergunte, porque espero que você entenda. E isso explica por que o Shabbat é o movimento mais eficaz no mundo judaico hoje. E isso porque é verdade, como toda a ortodoxia é fiel à Torá do Sinai, é fiel a Deus, certo? E emocionalmente, sua abordagem emocional também é fiel à Torá. E o que está acontecendo em outros lugares é que as pessoas estão, lenta mas seguramente, tragicamente se perdendo. Ou vindo para o Shabbat ou qualquer outra vertente da ortodoxia.
O mesmo ocorreu com os adoradores de Baal no período do primeiro Beit HaMikdash na história judaica. Nós tivemos, durante a época do templo, que foi uma época incrível, inacreditável, tínhamos pessoas adorando ídolos, os saduceus, durante a época do segundo Beit HaMikdash. Então o rabino explica tudo isso. Temos os saduceus. Eles só acreditavam na Torá escrita. Eles negavam a Torá oral. O que é heresia, certo? O que ocorreu? Você conhece algum saduceu hoje? Não existem saduceus atualmente, certo? Depois vieram os primeiros cristãos. Depois os caraítas. Os primeiros cristãos eram judeus, é disso que o Rebbe fala. Depois vieram os caraítas, que só acreditavam na lei escrita. O denominador comum que uniu todos os judeus e serviu como base para a sobrevivência judaica não pode ser considerado em termos de território. Os judeus ficaram sem um país durante a maior parte de sua história, nem a língua pode ser considerada, porque os judeus falaram diferentes idiomas em diferentes épocas e países. E mesmo na época do rei Hizquiyahu, um dos grandes reis judeus em Jerusalém, havia judeus que falavam aramaico e não hebraico. Nenhum fator cultural ou social pode ser considerado denominador comum da sobrevivência judaica, pois ambos mudaram ao longo do tempo e em diferentes países. As únicas coisas que não mudaram na vida judaica são o Shabat, a observância, o Kashrut, o Kosher, o Tefilim e todas as outras mitzvot da Torá, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral. Assim, Torá e mitzvot são a base da vida e sobrevivência judaica. Consequentemente, quanto mais a vida diária e a conduta de alguém aderem a esse padrão de vida judaica, mais essa pessoa está ligada ao povo judeu. E por outro lado, quanto mais concessões alguém está disposto a fazer, mais essa pessoa enfraquece seus laços com o povo judeu, até que pode se tornar um excluído. Deus nos livre. O Rebbe deixa isso tão claro quanto possível, e é muito, muito importante que todos nós ouçamos isso, sabe? Assim fica claro para todos nós. Então, nós garantimos que nossas vidas estejam cada vez mais alinhadas com a Torá e as mitzvot. E não o contrário, Deus nos livre, onde acabamos fazendo cada vez menos concessões, certo? Porque é isso que esses movimentos sempre fizeram. Grandes concessões, concessões fundamentais. And then, aos poucos eles somem, Deus nos livre. Todos nós esperamos não fazer concessões fundamentais na vida, mas todos nós às vezes fazemos concessões práticas, certo? E queremos ter certeza de que estamos fazendo cada vez menos dessas concessões e ficando cada vez mais alinhados com a Torá e as mitzvot. Isso é o que é eterno. Então, o Rebbe está realmente fortalecendo e encorajando essa mulher no compromisso dela e de sua família com a Torá e as mitzvot. Diante do fato de que o resto da família dela não está comprometido com isso, ela entende que não é uma excluída. Na verdade, ela está alinhada com a história do povo judeu quanto à acusação que algumas pessoas fazem de que esse tipo de vida judaica tradicional é fanatismo e coisas do tipo. Isso também não é nada novo. Pois sempre houve judeus, desde a época dos adoradores do bezerro de ouro mencionados acima, que se consideravam modernos e chamavam os outros de fanáticos, fundamentalistas e coisas do tipo, certo? É exatamente isso que eles fazem. Eles chamam todo mundo de fundamentalista. E é assim que é, ok. Então é por isso que eu não me junto a esse tipo de gente. Com relação à sua pergunta pessoal, se ainda for válida a questão sobre a conveniência de você assumir um cargo na área educacional, acho que ela já pode ter tomado essa decisão quando receber esta carta. A pergunta escrita pelo Rebbe ainda é válida. Um cargo que alguns dos seus amigos racídicos locais, que conhecem você e conhecem o cargo, incentivaram você a aceitar. Certamente é desnecessário enfatizar longamente para você a importância da educação e o privilégio de poder educar meninos e meninas judeus. O Rebbe diz, você sabe, o valor de educar meninos e meninas judeus é imenso. Então dedicar-se à educação é fantástico. Deve-se ter em mente que cada pequena boa influência, enquanto as crianças são jovens, é multiplicada muitas vezes à medida que a criança cresce. A ilustração óbvia é a de uma semente ou muda, quando até mesmo um pequeno arranhão ou defeito nessa fase pode se tornar algo incapacitante para a árvore adulta, enquanto cada pequeno benefício nesse estágio é multiplicado muitas vezes.
Isso significa que quanto mais expomos e ensinamos nossos filhos desde cedo, quanto mais jovens forem, melhor. Quanto mais os moldamos, mais lhes damos um presente para a vida toda. Quanto mais esperamos, menos disso vai naturalmente se fixar neles. Agora, é claro, isso pode ficar com eles, certo? Mas quando as crianças aprendem as coisas muito cedo, isso se torna parte do ser delas, da formação delas. Já não é mais apenas uma ideia a ser considerada por elas. Envio a você meus votos de oração para o cumprimento dos desejos do seu coração para o bem, especialmente para a cura e boa saúde, e para o cumprimento dos mandamentos com alegria e felicidade no coração, e espero ouvir boas notícias de você. PS, recebi sua carta anterior, mas por alguns motivos não havia acusado o recebimento antes. Como estamos, pessoal? Tudo bem. Obrigado pelo joinha, Joyce. Certo, estamos na carta 8. Desculpe, carta 69. Carta 69. Defesas construídas sobre a culpa. Isso é do ano de 1973, Erev Shavuos. Então é logo antes do feriado de Shuas, que é o nosso próximo feriado em cerca de 4 semanas e meia. Senhor e senhora S, e este é o PS da carta, pelo que parece. É isso que me parece. Está escrito PS. Eu não sei, mas de qualquer forma não parece pelo jeito que está escrito. PS pode ser onde eles moram ou eu não sei. Acabei de receber uma carta da senhora na qual ela escreve o quanto ficou chateada com a atitude dos pais dela em relação ao seu modo de vida conduzido de acordo com a Torá Shaim. Seus sentimentos são compreensíveis. Acredito que as próximas observações ajudarão a reduzir a ansiedade dela. Sobre a atitude dos pais dela em relação, eu acho, ao modo de vida desse homem, talvez do marido dela. Estou supondo. Considere a psicologia das pessoas da idade dos seus pais. Isso é, novamente, muito importante. Eu aconselhei jovens adultos que adotaram uma vida de Torá e Mitzvot, o que criou um grande desafio para seus pais. Porque nunca é fácil para os pais quando os filhos vivem a vida de forma diferente da deles. E quando isso interfere no relacionamento deles. As crianças não podem vir no Shabat, elas não comem em casa. Imagine o quão ofensivo isso é, ou como isso faz sentir. Para os pais, quando o filho diz, não posso mais comer aqui. É como dizer, não podemos mais jantar juntos. Isso é um grande desafio. Os pais que aprendem com o tempo a lidar com isso da maneira certa, acabam tendo uma relação linda com seus filhos. E eu vi em muitas situações onde os pais, graças a Deus, com o tempo, conseguem resolver as coisas. Algumas pessoas fazem uma pequena cozinha em casa, que é uma cozinha kasher. Assim, quando os filhos vêm, eles cozinham lá e depois podem comer juntos, seja o que for. Sempre existem soluções, certo? Precisa haver compromisso dos dois lados. Você precisa respeitar. Em primeiro lugar, como eu sempre digo para as crianças, você deve entender a posição em que está colocando seus pais. Não importa quem está certo ou errado, estou fazendo o certo. Isso é completamente irrelevante. Você precisa perceber a posição em que está colocando seus pais. Você tem que admitir isso a eles repetidas vezes e assumir a responsabilidade por todas as imposições que está impondo a eles. Tipo, dê um jeito, seja criativo. Mas quando fazem isso, vi várias coisas acontecerem. Primeiro, acabam tendo um relacionamento lindo e fica tudo bem. E em segundo lugar, eles acabam tendo muito mais netos do que qualquer um dos filhos deles, do que qualquer um dos colegas deles, e acabam sendo as pessoas mais ricas do mundo. E então, alguns anos depois, tipo, uau, isso é simplesmente incrível. Certo. Então, considere a psicologia das pessoas da idade dos pais dela, que seguiram uma certa filosofia de vida durante todos os anos. E então, de repente, descobrem que viveram em erro, e que esse erro é de uma natureza muito séria e fundamental. Tendo se privado de algo que deveria permear cada minuto da vida de um judeu, fica claro que
Em um caso assim, é natural criar defesas com todo tipo de argumentos e racionalizações, por mais fracos que sejam, para não ter que admitir o erro de uma vida inteira. Agora imagine o que está acontecendo. De repente, você tem um filho, certo? Um filho adulto começa a discutir e dizer: é assim que um judeu deve viver, certo? Mas eles vivem a vida de um jeito totalmente diferente, sem conhecer o judaísmo. Eles não tiveram chance, certo? Eles gostam de um bom Philly cheesesteak. Preferem ir ao cinema na sexta à noite e sábado é ideal para cortar a grama. E é isso que eles fazem. E é isso que todo mundo faz. E é isso que todos os judeus que eles conhecem fazem. E agora, de repente, eles estão com 50, 60 anos, seja lá quanto for, e de repente o filho adulto volta para casa e começa a questionar tudo o que eles fazem e espera que eles mudem. Claro, isso vai ser natural. Claro, a reação natural é ficar na defensiva. Devemos entender que ficar na defensiva não é uma resposta saudável. No entanto, também sabemos que nós também ficamos na defensiva, certo? Isso é natural. Devemos buscar formas de deixá-los à vontade, evitando que fiquem na defensiva, para que possam refletir com mais honestidade e fazer o que puderem. No caso atual, além disso, a dificuldade é agravada pelo fato de que o impacto dessa reorientação repentina vem dos próprios filhos deles, que fizeram a mudança alegremente. Pois seguir o exemplo dos filhos implica uma inversão de papéis. Isso diz: cometemos um grande erro, onde, em vez de os pais ensinarem os filhos é que têm que mostrar o caminho para os pais, certo? Esse não é o jeito normal. Acrescente ao que foi dito acima também a seguinte consideração, onde um grupo ou um povo se encontra em minoria numericamente. Embora se destaque muito pela sua qualidade, ainda assim enfrenta uma desvantagem a cada passo na vida cotidiana. Pois as pressões da maioria, os inconvenientes e as dificuldades de ser diferente representam um desafio sério e imediato para a minoria. Enquanto a superioridade e a qualidade nem sempre são valorizadas nem aproveitadas de maneira tangível, o rabino diz: a que ele está se referindo? Estou falando do povo judeu, que ao longo de sua história, desde que se tornou um povo no Sinai, tem sido uma minoria entre os povos do mundo. No entanto, ao mesmo tempo, o povo judeu tem sido uma luz para as nações, tendo dado ao mundo o conceito de verdadeiro monoteísmo. Em uma época em que o politeísmo dominava o pensamento, os costumes e as guerras de todas as nações do mundo. Era natural e inevitável, portanto, que com a aceitação da Torá pelos judeus, tornando-os um povo santo e diferente, surgisse ressentimento e ódio universais contra eles por parte das nações do mundo, que eram a esmagadora maioria. Então não é surpreendente que exista o antissemitismo, certo? Estamos lidando com um tipo totalmente diferente, como uma criança voltando para casa e começando a ser religiosa. Não deveria dizer literalmente, mas é muito parecido. Ao mesmo tempo, os judeus se tornaram um fator dominante no mundo em termos de qualidade, mesmo em áreas não relacionadas à religião. É conhecido que a porcentagem de judeus premiados com o Nobel é desproporcional à população judaica mundial, inclusive na ciência. Da mesma forma, em outras áreas, até mesmo na Rússia soviética, com todas as restrições antissemitas. Há mais de 50 anos, judeus se destacam em diversas áreas. Muito além da proporção da população judaica ali, como foi claramente demonstrado pelo número de acadêmicos entre os novos imigrantes de lá. No entanto, a tendência à assimilação com a maioria tem sido mais forte entre as classes altas dos judeus, a ponto de se iludirem achando que o modo de vida da sociedade gentia é superior. Para inventar alguma justificativa frágil para imitar o gentio em todos os seus modos e educar os filhos da mesma forma. Pode-se, portanto, entender o sentimento de culpa desses judeus infelizes ao descobrirem seu erro e tentarem encobri-lo. Então estão cometendo um erro grave. E agora alguém dentro da própria casa deles está expondo isso. E a culpa que alguém pode sentir por isso é enorme. Não preciso detalhar mais o que já disse. Espero que isso baste para reduzir sua preocupação e fortalecer sua esperança de influenciar indiretamente seus pais.
Na direção certa, eles acabarão encontrando força e convicção para mudar suas opiniões e atitudes, passando da não aceitação para a reconciliação e, com sorte, para algo além disso. Carta linda, na minha opinião. Alguma pergunta ou comentário? Tudo bem. Que plateia educada e respeitosa. Certo, agora estamos na carta número 70, uma dosagem de injeção suficiente. PS, isto é um PS. Isso é do ano de 1976. Com relação ao problema com seu filho sobre o qual você escreve em sua carta, a gravidade disso é evidente. O casamento misto, Deus me livre, é algo extremamente trágico, não apenas do ponto de vista religioso, mas também é muito trágico sob qualquer outro ponto de vista e para ambas as partes, como a experiência já demonstrou amplamente. Esse é um dos pontos fortes, um dos argumentos que o Rabino faz sobre o casamento misto, que é realmente poderoso, é esse pequeno detalhe. É trágico para ambas as partes. Por que é trágico para ambas as partes? Alguém sabe? É trágico para ambas as partes porque precisamos voltar um pouco aqui, mas por que nos casamos? Qual é o propósito do casamento? O motivo de nos casarmos pode ser diferente do motivo de termos sido feitos para isso. Mas o propósito do casamento é que um homem e uma mulher se unam e construam algo juntos, certo? Ou seja, construir um lar judaico e também um lar dedicado à Torá e às mitzvot. Esse é o motivo pelo qual nos casamos. E o amor faz parte disso. Mas o amor não é o motivo pelo qual nos casamos, certo? O amor precisa fazer parte do casamento, mas não é o motivo pelo qual nos casamos. Se eu me caso com alguém e eu e ela temos propósitos diferentes neste mundo, então nós realmente não podemos construir juntos um lar com um propósito claro, porque temos propósitos diferentes, certo? Então, se eu realmente digo que amo essa mulher, eu nunca diria para ela entrar em um casamento onde ela estaria casada com uma pessoa que tem uma missão diferente da dela. É basicamente assim que o Rabino discute isso em outros lugares também, e é por isso que é realmente trágico para ambas as partes. O Rabino afirma, como a experiência mostra, se você apenas observa o que acontece como me contaram ontem, ouço essas histórias sempre, mas ontem alguém me contou que um homem se casou com uma mulher que não é judia. Acho que ela se converteu. Eu não sei que tipo de conversão foi. Espero que tenha sido uma conversão kosher, mas vamos assumir que foi, só para o ponto que quero fazer aqui. E sempre que eles vão à casa da mãe, dela, a mãe diz para o filho deles, eu não queria repetir, mas Jay é como a gente chama ele. E eles pronunciam mais no contexto de como ela diz, ela fala, Cristo te ama. Agora o marido fica furioso e diz para a esposa, nosso filho é judeu. Sua mãe não pode dizer para ele que Cristo o ama. Certo? Então, o que acaba acontecendo quando você tem casamentos mistos é que isso cria um conflito enorme. E, aliás, muitas vezes o conflito só acontece com frequência. Porque os dois estão se divertindo juntos. Sabe, no começo do casamento é meio que uma lua de mel, né? Tudo é fantástico. E nós estamos, vou dizer assim, se eu puder colocar dessa forma, nós sentimos prazer um com o outro. Certo? Isso significa que estamos nos entregando ao prazer dessa pessoa, e então a vida começa a acontecer. E uma das maneiras mais significativas disso acontecer é quando temos um filho. E no momento em que a pessoa tem um filho, é aí que seu ser interior começa a despertar. Sem nem mesmo o esforço deles, sem o desejo deles, sem o esforço deles, isso começa a despertar. De repente, uma pessoa totalmente secular deseja que seu filho tenha educação judaica.
E de repente eles querem que seu filho tenha uma educação cristã, se eles forem cristãos, certo? E é aí que geralmente acontecem os conflitos. E era isso que estava acontecendo com esse casal. Então, isso acontece com muita frequência. Portanto, o Rebbe diz que nós sabemos disso. Onde estamos aqui? Como as experiências comprovam amplamente. Portanto, é necessário fazer tudo o possível para evitar um ato tão suicida por parte de ambos. O Rebbe chama isso de suicida. Por que o Rebbe chamaria isso de suicida? Porque é suicídio para a vida de cada um deles, tanto do judeu quanto do gentil. Diga por quê? Suicídio. Podem viver até 120 anos. Depende da nossa visão de vida. Se for só existência física, isso está certo. Não é suicídio. Mas se a vida tem um propósito, então é suicídio. Eu enfatizo ambos, pois assim como é um desastre para um, também é para outra parte envolvida. E o Rebbe está enfatizando isso. Não é apenas que nós, judeus, não devamos nos casar com gentios. Gentios não deveriam se casar com judeus. Não é justo. É errado para eles. Então, quanto a como lidar com isso e o que fazer para evitar, depende do indivíduo, do seu caráter e de vários outros fatores. À luz disso, é preciso tentar encontrar a maneira mais eficaz. E essa é a chave. Há alguma pergunta aqui? Sim, eu tenho uma pergunta. Sim. Quando você diz que a vontade de Deus não está sendo feita, se você acredita que Ele está no controle de tudo. Você quer saber como um casamento misto ocorre se Deus não o deseja? Acho que isso é livre-arbítrio, porque Quando começa a vontade dele e a nossa assume, se sentimos que Deus está no comando de tudo. quando você diz que Deus está no comando de tudo, só não entendi qual é a sua pergunta. Então, em outras palavras, quando você diz que Deus está no comando, quer dizer que ele controla tudo ou apenas determina o que é certo e errado? Pode ser, ok. Então Deus não controla tudo. Deus está no controle de tudo, mas ele não controla tudo. Ele nos dá o livre-arbítrio para fazer escolhas, então tudo o que ele nos dá, Deus nos dá liberdade para escolher. Por exemplo, com quem ele se casa é escolha nossa, não controlada por Deus. No entanto, Deus nos diz por que cada ser humano está aqui, qual é o propósito de cada ser humano, e os judeus têm um propósito distinto e os gentios têm um propósito distinto. Em que momento eu posso dizer, ei Deus, eu quero fazer o que eu quero fazer? Eu não quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, e talvez eu não tenha certeza se essa era a sua pergunta. Podemos escolher fazer isso quando quisermos. Também podemos fazer isso no casamento. E como isso funciona no casamento? Não funciona bem em nenhum relacionamento, pois se não considerarmos o outro, acabamos destruindo o relacionamento. Então nós podemos fazer isso e é isso que as pessoas fazem, certo? Mas isso realmente, toda a ideia de viver a vida corretamente é alinhar a minha vontade com a vontade de Deus, cada vez mais e mais. E realmente a forma mais elevada de viver, certo? Isso vai soar radical, é assim que nos chamam mesmo, mas vai soar radical. E isso é realmente perder a minha identidade na de Deus. Agora, eu não conheço ninguém além dos maiores justos, os tzadikim, que fizeram isso, mas é isso que aspiramos. Entregar minha vontade a de Deus até perder minha identidade. Não existe eu, ou seja, não há ego. E eu quero dizer só para apoiar isso de uma forma prática. Assim podemos apreciar, porque pode soar muito chocante perder nossa identidade, nosso eu. Esse é o estado mais feliz em que um ser humano pode estar e é aí que as pessoas encontram a felicidade. Quanto menos ego, quanto menos eu, quanto menos o que eu acredito, o que eu quero e o que me faz sentir bem, eu vivo, mais feliz eu sou e a turma também. O exemplo clássico que eu dou para isso é que nossos estados mais felizes são quando nos perdemos em algo que está acontecendo fora de nós. E é assim, por exemplo, se eu estou sentado, se estou no casamento do meu filho e estou olhando para o meu filho debaixo da chupá, sorrindo ou chorando, vivendo uma experiência profunda,
Eu estou me sentindo realmente muito, muito bem e eu nem percebo que estou me sentindo bem porque estou completamente envolvido em observá-los. Esse é o nível mais profundo de felicidade. O nível mais profundo de felicidade é uma felicidade que vem de fora de nós. É aí que eu perco a noção de mim mesmo em outra coisa. Então é isso que nós almejamos. Isso responde a sua pergunta? Eu tenho outra pergunta. Yeah. Para você com o propósito de apreciar mais a vida. Ou você acha que Deus não está envolvido nisso? Deus está envolvido em tudo. Mesmo sabendo que isso gera um desafio emocional, especialmente ao falar de uma doença. Por que Deus nos dá uma doença é uma pergunta muito boa que eu não consigo responder. Isso será diferente para cada pessoa e nós não necessariamente saberemos porque Deus não nos diz. Mas existem algumas generalidades que podemos aplicar a muitas situações, existem coisas gerais que podemos aplicar a uma pessoa lidando com um grande desafio em sua vida. Mas a primeira coisa que eu diria é que eu só aplicaria isso aos meus próprios desafios. Eu nunca aplicaria aos desafios de outra pessoa. Eles mesmos teriam que aplicar isso. A única coisa que eu aplicaria aos desafios de outra pessoa seria compaixão. E a menos que elas venham até mim e eu sinta que realmente estão dispostas a ouvir outros conceitos, eu compartilharia isso com elas. Quando estamos sofrendo, é difícil ouvir qualquer conceito, inclusive para mim. É um momento ruim para pregar, mas falando de forma geral. Não sei se é prático, especialmente ao falar de si mesmo. Eu deixaria como acabei de dizer, mas se você está falando em termos gerais novamente, como o Reb disse na carta anterior, todo desafio seria muito. É muito valioso quando começamos a perceber que todo desafio que temos na vida nos é dado por Deus. Por um propósito e que devemos focar em qual é esse propósito. E sempre vamos encontrar diferentes coisas que tiramos desse desafio. O exemplo que vou usar é esse, que tenho certeza de que já compartilhei várias vezes aqui. Inúmeras pessoas que tiveram doenças que ameaçaram suas vidas e milagrosamente conseguiram superar isso, disseram e dizem: eu não trocaria essa experiência por nada. Mas eu não desejaria isso para ninguém. Nunca pediria por uma experiência dessas. Agora que passei por isso, foi a experiência mais profunda que já tive. E isso mudou a forma como eu vejo toda a minha vida. Eu vejo tudo de uma maneira completamente diferente. E você pode ver que eles são pessoas mudadas, eles são pessoas completamente diferentes. Eles sabem que não seriam quem são hoje sem essa experiência. Então sabemos que qualquer desafio oferece algo, e quanto maior o desafio, mais ele oferece, e nunca desejamos isso a ninguém. Mas espero que tenhamos nos desenvolvido, já que Deus nos dá desafios para que possamos ter perspectiva, esse tipo de perspectiva enquanto lidamos com eles. Estamos falando sobre coisas pesadas, só quero reconhecer isso. Tudo bem? Estamos bem? De nada. Então, tá bom. O Reb continua. Um segundo. Certo, então estamos falando sobre o casamento misto. Então, outro ponto a se considerar é que todos os membros de uma família judaica são considerados pela Torá emes, a Torá da verdade, pois ela é a verdade real. Como um só corpo, todo o povo judeu é considerado a família judaica. Eu gosto de como o Rebbe diz, os membros de uma família judaica que são considerados um só. Isso significa que todos nós fazemos parte de uma só família, que, aliás, é a melhor maneira de descrever o povo judeu, certo? Porque nós não somos uma raça, tipo, se você analisar todas essas coisas diferentes e nós não somos uma nação, no sentido de que não somos todos de Israel, certo? E nós não somos uma cor. Você tem judeus negros, você tem judeus brancos, você tem, certo, nós temos todos. Todo tipo de judeu existe no mundo, então não nos encaixamos em nenhuma categoria. A única maneira de realmente descrever o povo judeu é como uma família, pois espiritualmente somos todos uma só família.
Ou seja, isso incluiria até mesmo os convertidos, que espiritualmente fazem parte da família judaica. E assim como no caso do corpo, quando uma parte dele é revigorada, o benefício é compartilhado pelas outras partes do corpo. O mesmo acontece na vida espiritual de uma família judaica. Quando os membros da família, especialmente os pais, fortalecem sua própria adesão ao modo de vida judaico no dia a dia. Segundo o Shulchan Aruch, Código da Lei Judaica, isso influenciará positivamente todas as crianças e fortalecerá sua adesão ao modo de vida judaico. A analogia vai ainda mais fundo, pois o remédio ou medicamento que é administrado ao corpo precisa ser administrado em dose suficiente para que o bastante dele chegue à área afetada. Da mesma forma, quando os pais querem influenciar os filhos em questões de Yiddish, ou, nesse caso, qualquer judeu que deseja influenciar outro, deve estabelecer seus próprios padrões muito acima do mínimo. Então, algumas pessoas, outro Rebbe está dizendo, não pratiquem um judaísmo do tipo: qual é o mínimo que eu posso fazer no judaísmo e ainda assim ficar bem? Algumas pessoas veem o judaísmo como: ok, preciso fazer o certo, mas qual o mínimo aceitável? Certo? Então, eles estão procurando pelo mínimo necessário. O Rebbe está dizendo que essa não é a abordagem que devemos ter. Se quisermos influenciar a nós mesmos, nossos filhos e todo o povo judeu, com quem todos nós formamos uma só família, precisamos adotar padrões mais altos, pois quanto maior o padrão, maior a nossa influência sobre todos. Da mesma forma, pais que querem influenciar os filhos em questões de Yiddish, ou qualquer judeu que queira influenciar outro, deve adotar padrões mais altos que o mínimo, pois apenas parte do exemplo é absorvida pelo outro. Com certeza não há necessidade de me alongar mais sobre tudo isso com você, que Deus permita que você tenha boas notícias para compartilhar. Eu ouvi Robert Kotlarski, se você sabe quem é, uma vez dizer que, uma história que meu avô costumava contar. Meu avô costumava se referir ao Shabat, ou sábado, como Shabat Kodesh, que significa o Shabat sagrado. Meu pai costumava dizer Agitin Shabbos, que em Yiddish significa um bom Shabat. Eu digo um bom Shabat. E você sabe, meu filho diz, tenha um bom final de semana. Você sabe, em outros casos, isso vai diminuindo cada vez mais. Então temos que entender que quanto mais baixo descemos e quanto mais baixo colocamos o padrão, mais baixo ele vai ser na próxima geração. Nem sempre é assim, mas graças a Deus, às vezes, vemos nossos filhos nos superando, o que é uma grande bênção. Mas temos que partir desse pressuposto em relação ao nível que estabelecemos para nós mesmos.